Olá, turma. Professor Marcos, mais uma vez. Hoje, para estudarmos artigo 5º da Constituição, matéria que o pessoal tem um medo na hora de fazer prova, porque é muita coisa, é muito detalhe, mas você vai ver que não vai ter dificuldade. Vamos passar sem maiores dificuldades por esse período. O artigo 5º, como boa parte deve saber, é o maior artigo da Constituição. Então, um artigo complexo, com vários pontos a serem estudados, não fala só de um tema, fala sobre liberdade, igualdade, segurança, questão processual, propriedade. Então, de tudo que você quiser, você vai achar dentro desse artigo 5º. Então, no artigo 5º, o que nós vamos fazer para ficar mais didático e facilitar o estudo? Nós vamos estudar ele por temas. Então, eu vou fazer uma pequena introdução com vocês para poder fazer uma abordagem geral do artigo 5º, para saber o que é o artigo 5º. Depois nós vamos estudar o artigo 5º por temas: liberdade, propriedade, inviolabilidade e a questão processual e os remédios constitucionais. E no final você vai ver que não vai ter dificuldade com o artigo 5º. Dentro dessa matéria, nós vamos começar a inserir questões de concurso também, para você também poder já enxergar. Não, o professor me disse que é assim, mas como que o examinador vai me perguntar? Você já vai ver como que também vai cair em concurso. Então, nós vamos fazer agora um misto de teoria com as questões também de concurso. O artigo 5º, ele envolve os direitos e garantias fundamentais, e o artigo 5º, especificamente, ele fala dos direitos e garantias individuais. A parte de direitos e garantias fundamentais da Constituição vai estar dividida entre o artigo 5º e o artigo 17, e dentro desses temas nós vamos estudar o quê? Artigo 5º, direitos e garantias individuais. Artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º e 11º, direitos sociais. Artigo 12, direitos da nacionalidade. Artigo 14 e 15, direitos políticos. E artigo 17, os direitos dos partidos políticos. Então, dessa forma, está dividido os direitos e garantias individuais. O artigo 5º, ele, como eu já comentei, fala da questão individual. Então, ele olha o indivíduo como um indivíduo singular e ele coloca prerrogativas para esse indivíduo. Primeiro ponto que nós temos que observar, que é a dúvida de muita gente, mas o artigo 5º, ele é somente uma relação entre Estado e particular? Então, o artigo 5º, ele regula só a vida do indivíduo com o Estado? O que o STF tem decidido sobre esse assunto? O artigo 5º, ele é tanto vertical, como ele também é horizontal. O que significa isso? Vertical, nossa linhazinha vertical, significa o quê? Estado acima e o sujeito indivíduo abaixo. Então, o que ele determina? A relação vertical, o artigo 5º, ele envolve Estado e envolve particulares. Então, essa relação, ela também é regida pelo artigo 5º. E o que o STF também vem decidindo? Que o artigo 5º também ele vai ser horizontal. O que significa isso? Pessoas que estão em nível de igualdade. Ou seja, eu tenho um particular e o outro particular, eles estão em nível de igualdade. Eles também são regidos pelo artigo 5º? Também são regidos pelo artigo 5º. Então, caso você um dia tenha dúvida, o artigo 5º pode regular também a relação entre particulares? Sem preocupação nenhuma. Pode fazer a regularização por causa que o STF vem aceitando também a teoria horizontal. E o artigo 5º, outro ponto muito legal de você guardar, é que o artigo 5º ele é um artigo negativo. E o negativo normalmente sempre tem um sentido pejorativo, né? A negativa é uma coisa que não é boa. Só que não é isso que o STF diz. O que é ser um artigo negativo? É um artigo de limitação do poder do Estado. Então você tem que observar o quê? Tudo que o artigo 5º ele garante para você, ele ao mesmo tempo está limitando o poder que o Estado tem sobre você. Um exemplo, nós temos o nosso domicílio. Teoricamente, o Estado ele tem muito mais poder que nós. Então, ele poderia entrar na nossa casa a qualquer hora, a qualquer momento e de qualquer forma. Só que o que o artigo 5º diz? Estado, se você quiser entrar na casa de fulano de tal, como que você vai poder entrar? Com autorização do morador no decorrer do dia ou da noite, em caso de desastre, ou prestar socorro ou flagrante delito a qualquer hora do dia ou da noite, ou mandado judicial no decorrer do dia. Ou seja,
que o artigo 5º está dizendo para o Estado? Você não entra no domicílio de uma pessoa de qualquer forma. Você entra de acordo com o que está previsto no texto constitucional. Por isso que ele é um artigo negativo. Por quê? Porque ele limita o poder do Estado, ok? E dentro do artigo 5º, inicialmente, nós temos algumas perguntas que giram aí no universo dos concursos, do direito, que o pessoal sempre tem uma dúvida. No nosso slide, nós vamos observar o seguinte: quais são as perguntas que nós vamos ficar sempre atentos com elas? Perguntas que são básicas que nós temos que ficar observando. Então, vamos ao slide. Quais são as perguntas que eu tenho que saber? Qual que é a diferença conceitual entre direitos e garantias? Porque o artigo 5º ele protege direitos e garantias. Então, que direitos e garantias são essas? Como foi dada a evolução histórica dos direitos e garantias individuais? O artigo 5º não nasceu da noite para o dia. Ele teve uma evolução histórica. Como que isso foi feito? Quais são as características dos direitos e garantias individuais? Quem são os destinatários desses direitos? Esse rol que nós vamos estudar, o artigo 5º, ele é taxativo? Todos os direitos e garantias estão só no artigo 5º ou ele é exemplificativo? Ele é apenas um dos pontos de direitos e garantias. Também vamos definir isso. Qual que é o tratamento segundo a Constituição Federal para os tratados e acordos internacionais sobre direitos humanos? E as definições dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata ou depende de lei posterior? Então, nós vamos estar resolvendo cada questão dessa e, na medida do possível, encaixando também com questões de concurso. Então, vamos responder a primeira. Qual é a diferença conceitual entre direitos e garantias? O que nós temos? O que são direitos? Previsões dadas pelo Constituinte com o objetivo de permitir o convívio e paz social da população. E o que são garantias? Instrumentos colocados à disposição do indivíduo para a proteção dos direitos disponibilizados. Então, nós vamos observar o seguinte: quando nós falamos em direito, o que o direito ele nos determina? O direito ele faz uma previsão de algo que eu posso viver em sociedade. Então, tudo que o artigo 5º te der para viver em sociedade, você vai estar mexendo com direito. Vamos colocar aqui alguns exemplos. O que eu posso colocar como direitos? Então, vamos lá. Eu tenho direito à vida, eu tenho direito à minha liberdade, eu tenho direito à propriedade, eu tenho direito à segurança. Então, o que eu vou observar com isso? Cada ponto desse significa o quê? Um ato que eu utilizo para viver em sociedade. Como que eu vou viver em sociedade se eu não tenho liberdade de me expressar? Como que eu vou viver em liberdade se eu não tenho liberdade de me locomover? Então, tudo que eu utilizo para viver em sociedade, eu estou utilizando um direito que o artigo 5º me deu. E o que é a garantia? A garantia é um instrumento colocado à disposição do indivíduo para a proteção dos direitos disponibilizados. O que significa isso? Esse termo garantia significa o quê? Que é uma forma de proteger o direito que o artigo 5º me deu. Por exemplo, nós temos a figura do habeas corpus. O que é o habeas corpus? O artigo 5º me deu a liberdade de locomoção. Então, quando eu falo aqui no artigo 5º, a Constituição me dá uma liberdade de locomoção, só que alguém pode tentar ferir a minha liberdade de locomoção. E qual foi a forma que o artigo 5º enxergou de proteger a minha locomoção? Ele me deu o habeas corpus, que sempre vai ser utilizado o quê? Quando a locomoção que foi dada pela Constituição, ela for retirada de maneira ilegal ou então de maneira abusiva. Então, se eu fui preso de forma ilegal ou abusiva, a minha liberdade de locomoção, que é o meu direito, ele foi ferido. E qual que é a garantia que a Constituição me dá para proteger esse meu direito? A figura do habeas corpus. Outra questão. Eu tenho, por exemplo, aqui dentro dos direitos, a intimidade também. A intimidade é um direito que a Constituição me deu. Eu tenho direito à minha intimidade. Então, alguém pode ficar olhando a minha conta bancária, que é um local em que eu tenho minha intimidade também? Não. Então, minha conta bancária, ser inviolável, é um direito que eu tenho. E se alguém der uma ordem para violar minha conta bancária, fora das situações que a lei prevê? Aí, o que a Constituição me ensina? O sigilo bancário, ele vai ser protegido por quem? Pelo chamado
mandado de segurança. Então, o que eu vou observar com isso? O mandado de segurança, ele protege o sigilo bancário. Se ele protege o sigilo bancário, ele vai ser meu o quê? O sigilo bancário, ele vai ser o meu direito. E o mandado de segurança, que é o que protege o sigilo bancário, ele vai ser o quê? A minha garantia, ok? Então, nós vamos observar o quê? Toda vez que você estiver mexendo com a figura de direitos e garantias individuais, você vai sempre fazer essa diferença. O direito que a Constituição me deu foi aquilo que eu uso para viver em sociedade. Então, eu uso o básico para viver em sociedade. Intimidade, segurança, propriedade, por aí vai. Quando você fala na questão das garantias, aí você já muda o seu conceito. Por quê? A garantia você não usa para viver em sociedade. A garantia foi algo que a Constituição te deu para você proteger a prerrogativa constitucional. Como o exemplo que nós utilizamos, o habeas corpus, que foi algo que a Constituição nos deu para proteger a liberdade de locomoção. Primeira questão respondida de forma bem simples. Segunda questão que nós temos aqui no nosso material. Como foi dada a evolução histórica dos direitos e garantias individuais? Marcos, os direitos e garantias individuais surgiram todos de uma vez? Não. Foram surgindo pouco a pouco no decorrer da história da humanidade. E o que nós temos? A doutrina majoritária, os autores mais utilizados, eles definiram que a evolução histórica é dividida em gerações. Então, você tem a primeira geração, a segunda e a terceira. E cada geração teve um lema. Aí qual que é o lema de cada geração? Na primeira geração se buscou liberdade, na segunda se buscou igualdade e na terceira se buscou a questão da fraternidade ou solidariedade. Dentro de cada geração dessa foi colocado direitos dados ao povo. Então vamos pegar a primeira geração. Liberdade. O que estava acontecendo? O povo vivia sob a opressão do poder. Então, como o povo vivia oprimido pelo poder, o que todo mundo queria? Eu quero ter a minha liberdade. Então, a minha liberdade foi definida por meio de quê? Direitos civis e também por meio de direitos políticos, que conseguiu dar liberdade ao povo. Depois que o povo conseguiu atingir liberdade, aí o que o povo começou a pensar? Por que o rico tem mais poder? Por que o rico tem educação, saúde, cultura? E quem é pobre não tem essa prerrogativa? Aí qual foi a segunda batalha que existiu? Nós queremos ter a igualdade. Aí surgiram o quê? Os direitos sociais, os direitos culturais e os direitos também econômicos. Aqui até uma dica, só para ajudar a guardar, tem alguns macetezinhos e um que é legal é você guardar o SEC. Aí o que é SEC? Direitos sociais, econômicos e direitos culturais. São os direitos da segunda geração. E a terceira geração, ela fala no quê? Na questão de fraternidade ou então solidariedade. Então, nós temos o quê? Quando você fala aqui na figura da terceira geração, é o inverso dessas duas primeiras aqui. Por quê? Nas duas primeiras, nós olhamos o indivíduo de forma pessoal. Por isso que aqui a luta é de característica o quê? Individual. Então, tanto na primeira como na segunda geração, a busca foram por direitos individuais. Quando você chega na terceira, o que a população começou a perceber? Eu não posso querer ter direitos só para mim, só para a figura pessoal. Eu tenho que também ter os direitos na questão coletiva. Então começou a surgir o quê? Vamos buscar direitos para toda a sociedade. Aí surgiram o quê? Os direitos difusos e também os direitos coletivos. Então, por exemplo, defesa do consumidor. Defesa do consumidor é uma proteção dada a uma coletividade chamada consumidor. Então, por exemplo, o CDC, Código de Defesa do Consumidor, ele parte de um princípio coletivo. E o que é o difuso? O difuso é aquele que eu não busco proteger somente uma pessoa ou somente aquela geração. Eu protejo a coletividade e várias gerações. Um exemplo que nós podemos citar aqui é a figura do meio ambiente. Por quê? Um meio ambiente ecologicamente equilibrado não vai beneficiar somente uma pessoa, vai beneficiar aquela pessoa,
toda a sociedade que convive com ela e também as gerações posteriores. Por isso que nós chamamos de um direito o quê? Difuso. Então, o que você vai guardar? Geração 1, liberdade. Geração 2, igualdade. E geração 3, solidariedade ou fraternidade. Com isso, nós temos aqui a nossa primeira questão de concurso. E é uma questão do CESP de 2016 que fala o seguinte: constituem os chamados direitos de primeira geração. Aí qual que é o item, o que ele vai fazer? Ele vai te dar a geração e vai falar qual que é o direito que compõe. Aí o que você percebe aqui? Esse direito de primeira geração que ele coloca, ele está falando que é composto por quem? Por direitos civis e sociais. Só que aqui você observa o quê? Direito civil está correto, é um direito de primeira. Só que quando ele fala sociais, o que nós aprendemos? Sociais é um direito de segunda. Então aqui vai estar o item errado já na nossa questão. Caracterizados pelo valor de liberdade. Então, primeira geração, ele está dizendo que se vincula a quem? A liberdade. Esse ponto está correto, porque foi o que nós aprendemos aqui. Enquanto os denominados direitos de segunda geração são aqueles relacionados aos direitos o quê? Econômicos, culturais, só que ele falou o que também? Políticos. E o que nós aprendemos? Político é um direito de primeira geração. Isso aqui também deixa o item errado. Decorrência do ideal de quê? Igualdade, que está batendo com o que nós observamos aqui em cima, ok? E os chamados direitos de terceira geração são os direitos representados pelos direitos correlacionados ao valor de quê? Solidariedade ou então fraternidade. Também bate com o que nós comentamos aqui. Então, esse item do CESP é um item que fica errado. Por quê? Por causa que ele fez uma confusão com os direitos sociais, dizendo que era de primeira, e com os direitos políticos, dizendo que é de segunda, ferindo o que nós comentamos aqui no nosso slide. Ok? Então, essa é a segunda pergunta que nós tínhamos que responder. A terceira pergunta que nós temos que observar é: quais são as características desses direitos individuais? Então, quando nós estudamos o artigo 5º, quais são as características que nós vamos ter que saber para poder entender de forma acertada qual que era o objetivo do nosso constituinte? Aí, o que nós vamos utilizar aqui? A doutrina do professor Alexandre de Moraes. O professor Alexandre de Moraes, que hoje é ministro do STF, ele ensina no seu livro Curso de Direito Constitucional que o artigo 5º possui características que têm que ser observadas na interpretação constitucional. Aí, que características são essas? Está aqui no nosso slide. Nós temos a característica da imprescritibilidade, inalienabilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade, universalidade, efetividade, interdependência, complementariedade e relatividade ou limitabilidade. Aí aqui como referência, dando o louvor a quem merece, Alexandre de Moraes, que é o doutrinador que nos ensina isso. Então, de forma rapidinha, o que é? Imprescritibilidade. O que significa isso? Primeiro, os nossos direitos e garantias individuais não vencem no tempo. O que é isso? Se você nunca utilizou um direito ou garantia que foi te dado, porque você nunca utilizou, quer dizer então que você perdeu o seu direito e garantia individual? Não. O seu direito e garantia individual, ele nunca vai vencer no tempo. Ele sempre vai estar lá e quando você precisar utilizar, você vai poder utilizar normalmente. Então, você não tem que se preocupar com isso. Outro cuidado que nós temos que ter. Inalienabilidade. O que significa isso? Eu não posso repassar para terceiros. Então, o que ele quer me dizer com isso? Eu posso pegar os direitos e garantias individuais do artigo 5º que a Constituição me deu e posso dar para outra pessoa, chegar e falar: fulano, ó, o meu direito que a Constituição me deu, no artigo 5º eu estou repassando para você. Eu não posso, porque ele é inalienável. Eu não posso negociar os direitos e garantias individuais. Irrenunciabilidade, como o próprio nome diz, eu não posso renunciar. Então, esse aqui você vai tomar um cuidado, porque eu não posso pegar o que o artigo 5º me deu
e falar que eu não quero mais, que eu abro mão e jogo no lixo. Eu não posso renunciar o artigo 5º. Só que isso daqui, ele é relativo. Por quê? Quando nós falamos, por exemplo, nos reality shows que nós temos hoje em nosso país, o reality show é um caso em que a pessoa momentaneamente abre mão da intimidade dela e também do uso à imagem. Então, quando você está assistindo ali um reality show, você está vendo as pessoas dentro da intimidade e também está sendo exposta à imagem da pessoa. Se a imagem e a intimidade é um direito e garantia individual, como que essa pessoa conseguiu renunciar dessa prerrogativa e fazer isso passar na televisão? Porque é um caso de exceção. E sempre qual cuidado? Eu não posso renunciar, é relativo, e essa questão de ser relativo não é definitivo. Eu vou vender minha imagem definitivo, sempre como requisito o quê? Temporário, ok? Outra característica, inviolabilidade. O que significa isso? O direito ou garantia não pode ser violado por lei ou autoridades. Então, o que Alexandre de Moraes nos ensina nesse ponto? O Estado não pode fazer leis que violem o artigo 5º e nem as autoridades podem decidir violar o artigo 5º. O artigo 5º tem que ser protegido pela lei e também tem que ser protegido pelas autoridades. Universalidade, o que vai significar isso aqui? Eu tenho que atingir o máximo de pessoas. Então, quando se fala no artigo 5º, eu não vou ficar limitando a aplicação do artigo 5º. Ah, para essa pessoa eu vou poder dar o artigo 5º ou não? Todos têm direito a receber o artigo 5º. Então, a universalidade determina que vai atingir o máximo possível de pessoas. Efetividade, o que significa isso daqui? Eu tenho que fazer a tentativa de aplicação. Então, o que Alexandre de Moraes quer nos ensinar com isso? Eu não posso simplesmente pegar o artigo 5º e falar, ó, o Constituinte diz que você tem direito a isso, só que eu não tenho como aplicar. O que Alexandre de Moraes diz? Eu tenho que tentar, ao máximo, aplicar o artigo 5º no dia a dia da sociedade. Interdependência, o que significa isso? O artigo 5º ele é todo vinculado entre ele. O que significa isso? Eu não posso achar que o artigo 5º ele é um artigo que está solto. Então, cada ponto dele está ali separado e não tem o que um vincular com o outro. Então, eu vou observar o seguinte. Quando nós falamos na questão da interdependência, a interdependência nós vamos ter que observar o quê? O artigo 5º fala sobre liberdade de locomoção. Liberdade de locomoção está ligado com habeas corpus, que é outra parte do artigo 5º, que está ligado com a forma de prisão de uma pessoa. Então, vários incisos do artigo 5º sobre o mesmo assunto, eles estão coligados entre eles. E isso é o que nós chamamos de quê? Interdependência. O que é complementariedade? Complementariedade significa o quê? Que a interpretação do artigo 5º é uma interpretação de caráter conjunta. Então, o que significa isso também? Quando eu for estudar o artigo 5º, eu não posso querer interpretar ele solto. Eu tenho que pegar todo o artigo 5º, interpretá-lo, os seus incisos, de forma conjunta, para poder atingir o máximo possível da vontade do Constituinte. Então, a complementariedade. E a relatividade ou limitabilidade significa o quê? Que o artigo 5º não é absoluto. Questão também que é bem comum de prova. Quando eu falo no artigo 5º, eu tenho um artigo 5º que é absoluto, tudo que ele coloca, nunca existe uma exceção? Não. O exemplo máximo que nós podemos dar é a vida, porque o artigo 5º diz que a vida é um direito e ela é inviolável, só que o próprio artigo 5º também prevê o quê? Que nós temos um caso de pena de morte, que é um caso em que nós vamos poder retirar a vida das pessoas. Então, voltando aqui comigo, nós vamos observar o quê? Que o artigo 5º ele possui várias características e essas várias características nos auxiliam a poder interpretar a nossa figura de artigo 5º. Então, mais uma questão de concurso que sempre está caindo que você tem como responder sem maiores dificuldades, ok? Próxima questão que nós temos a separar. Quem são os destinatários do artigo 5º?
O artigo 5º, quando você estuda no caput, ele fala o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Aí eu destaquei, garantindo-se a quem? Aos brasileiros e também quem? Aos estrangeiros que são o quê? Residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Então, o que nós temos que estar atento? Quando você pega o texto seco da Constituição, sem você avaliar a doutrina, a jurisprudência, o que o texto seco da Constituição de 88 nos ensina? Quem que é o destinatário do artigo 5º, que está separado ali? Eu tenho o brasileiro, e quando eu falo brasileiro, eu estou falando de uma pessoa em específico, uma pessoa física. E essa pessoa física, ela pode ser de dois tipos, um brasileiro nato, ou então a figura de um naturalizado. E ele também fala o quê? Que pode ser a figura de um estrangeiro. E esse estrangeiro, ele não fala que é qualquer um, ele especifica. O que ele está falando aqui? Esse estrangeiro, ele é o quê? Residente. Só que aí, o que o STF entende? O STF, na interpretação extensiva dele, ele interpreta a Constituição sem alterar o texto. O STF, ele nos ajuda fazendo aqui um complemento sobre essa interpretação. O que ele diz? Além do brasileiro pessoa física, eu posso estender também o artigo 5º para quem? Para a pessoa jurídica. E qual que é o outro cuidado? Além do estrangeiro que é residente, que é aquele que é permanente, ele mora aqui, quem que também pode ser protegido pelo artigo 5º? A figura de um turista. Por isso que você vai guardar o quê? O texto do artigo 5º, ele fala que só quem pode recebê-lo é o brasileiro ou então a figura do estrangeiro residente. Só que o STF também aceita quem? A pessoa jurídica e a figura do turista. Só para poder finalizar isso, vamos ver aqui as questões. Os direitos e garantias fundamentais têm como destinatários brasileiros natos e naturalizados, não se aplicando aos estrangeiros. Isso aqui, pela leitura do STF com a Constituição, tanto tem estrangeiro turista, como também tem estrangeiro residente. Então, esse é um item que fica errado. A segunda, embora não haja menção expressa no texto da Constituição, determinados direitos e garantias fundamentais poderão ser estendidos às pessoas jurídicas. Item de característica o quê? Correto. Segundo o posicionamento do STF, eu também posso estar mexendo com quem? Pessoa jurídica. E a última, entre os estrangeiros, apenas os residentes no Brasil fazem jus aos direitos e garantias fundamentais inscritos no texto constitucional. E está errado, porque pela jurisprudência do STF também entra a figura do turista. Então, esse é um item que fica errado. Ok, pessoal? Então, nessa nossa introdução ao artigo 5º, nós estamos observando os princípios gerais do artigo 5º e nós estamos detalhando várias questões que caem em concurso que o pessoal sempre tem muita dificuldade. Espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Até o próximo bloco que nós vamos estudar a segunda parte de introdução do artigo 5º. Um abraço.